Olá, seja bem-vindo a mais essa aula dessa semana do diagnóstico que a gente está fazendo. É um prazer enorme estar aqui com você. Lembrando que nós já tivemos assuntos bem interessantes. A primeira aula, falei para vocês a respeito de como você pode fazer a avaliação através do pulso, o magnífico diagnóstico através do pulso, que existe muito mito a respeito dele e que não há mito nenhum, é muito tranquilo, né? Nas três posições, nas duas profundidades, tanto no pulso direito como esquerdo, no pulso radial direito e esquerdo, você sonda a situação de cada órgão, de cada víscera, né? Qual situação que você sonda? Se esse órgão e essa víscera, que vai compor o sistema que compõe o teu corpo e a tua saúde, estão recebendo os nutrientes necessários, né? Quais são esses nutrientes necessários? Está recebendo sangue, né, que dentro dele, dentro desse sangue, né, tem os hormônios, que são os informativos de como aquele órgão tem que funcionar, como cada célula de cada órgão tem que funcionar. Está recebendo também alimento, né, incluindo o oxigênio, e está recebendo também os fatores de defesa, né? E lembra que eu falei para vocês que os fatores de defesa não são só resistência contra doenças, mas na verdade são marcadores para que as nossas células se dividam, se multipliquem, portanto se regenerem os nossos tecidos. Que tecidos? Pode ser pele, quando você faz um ferimento, ou mesmo quando algum órgão, né, ele foi usado demais ou sofreu algum tipo de dano para ele poder regenerar. Então, é através da pulsologia que você consegue exatamente ver esses fatores, tá? Então, pessoal, isso chama atenção, né? Mas como é que você sente? Por que os tecidos eles são regenerados? Como eles recebem esses nutrientes, tá? Na verdade, a gente tem que lembrar que cada célula nossa não está ligada a um vaso, uma artéria, uma veia, né? Não, pelo contrário. As artérias trazendo todos esses nutrientes, renovação, alimento, tudo, ele vai diminuindo o calibre até que despeja todo o conteúdo, toda essa joia preciosa, né? No que a gente chama de matriz extracelular, tá? E, na verdade, a matriz extracelular são as fáscias, tá? Fáscias hoje é um assunto bem discutido, né? Por quê? Porque todos os trâmites que acontecem dentro do nosso corpo, as comunicações que a gente tem do nosso cérebro com os órgãos internos, baseado na percepção do meio, acontece através dessas magníficas membranas, né? Fáscias são tecidos que conectam o nosso corpo, tá? É fácil a gente saber o que é quando a gente está mexendo com carne, né, animal, em que você tem aquela membrana que reveste os músculos, né? Quando você vê, por exemplo, os tendões, né, que são mais fibrosos, também são fáscias. A gordura é uma fáscia. Então, fáscia são dispositivos teciduais em que nele está contido, mergulhado as nossas células, e nessa matriz extracelular, nesse conteúdo, existe uma circulação lacunar, como se fosse um rio, né, trafegando ali, e nesse rio está levando todos os nutrientes, tá bom? E é muito importante você entender o que é essas fáscias, para poder saber o que é que você está observando aqui no pulso, tá? E para você entender como o pulso é um diagnóstico fenomenal durante todo o processo terapêutico. Então, se você me permitir rapidamente, eu quero te mostrar um esboço do que seriam essas fáscias, tá? Então, aqui, ó, o que você tem? Bem arcaico, né? Me perdoem, porque é bem rápido mesmo essa explicação. Isso daqui, ó, eu peguei um pedacinho da fáscia, tá? Então, ó, tá vendo esse tecido frouxo aqui que você tá vendo? É uma fáscia. Então, vamos supor que eu cortei um pedacinho e deixei aqui à disposição. Então, aqui o que você tem? Uma matriz extracelular. Perdão. Você tem uma fáscia, tá? E por que essa matriz extracelular é tão importante? O que tem nela? Por que ela conecta o nosso corpo? Porque dentro dela tem os tesouros, né, que são os nutrientes. Porque é o seguinte, ó, toda fáscia, ela tem células estreladas, que são os blastos, tá? Então, no caso dessa membrana, dessa elasticidade aqui da pele, aqui é fibrila, tá? Então, você tem o quê? Fibroblastos. Nas cartilagens, por exemplo, você tem os condroblastos, tá? Que são células que sustentam essa matriz emocional dessa fáscia.
Então, essas células, elas dão um arcabouço de sustentação e elas vão produzir fibras de colágeno, tá? Para deixar o tecido coeso, né? E deixar o tecido uniforme, e vai produzir também as fibrilas, tá? Que deixa o tecido mais flexível, né? E o que vai diferenciar nas faces, pessoal, é o tanto que você tem de fibrilas e o tanto que você tem de colágeno. Então, por exemplo, se você pega o osso, que também é uma face, é um tecido conjuntivo, ele vai ter muito junto esses colágenos, essas fibrilas, muito pouca fibrila, então você tem um tecido mais sólido, né? Então, o que interessa para a gente é que isso daqui é um tecido de sustentação. E esse tecido de sustentação, ele leva aqui, ó, na sua lacuna entre os órgãos, as organelas, né, esse sistema, você tem esses espaços. E esses espaços é chamado de circulação lacunar. É como se fosse um rio. E nesse rio, ele vai trafegar o quê? Ó, vai ter aqui, ó, partículas de alimento e oxigênio, tá? Que é a parte de nutrição de comida que tem que chegar até as células. Por quê? Porque esse tecido conjuntivo vai chegar até as células do teu fígado, por exemplo, do teu pulmão, do seu rim, do seu intestino, do seu estômago e também das suas glândulas endócrinas, né? E eles devem ser nutridos por alimento, esses tecidos. Então, esse alimento vai através dessa circulação lacunar, tá? Então, ó, tem aqui, ó, essas partículas de comida, de oxigênio. O que mais que você vai ter? Você vai ter células de defesa, e células de defesa que defendem contra realmente agressões externas, mas também tem aqueles marcadores que fazem as nossas células se dividirem para se regenerar. Então, você está cheio desses fatores de defesa. O que mais que você tem? Você tem os hormônios, tá? Os neurotransmissores. O que são os hormônios? São informantes, tá? Os hormônios, na verdade, ele informa como cada célula tem que funcionar, e essas células em conjunto, por exemplo, do teu fígado, fazem o seu fígado funcionar. O que o seu fígado faz? O seu fígado processa tudo que você come e transforma isso em colesterol, em energia, que vai dar origem aos seus hormônios, às funções biológicas. Então, é através desses hormônios, desses marcadores, que chega, na verdade, tudo até o nosso corpo, né? Até os nossos sistemas biológicos. Então, entenda que essa matriz extracelular, todas essas fáscias que chegam até as células vão receber esse magnífico nutriente. Então, começa a perceber que se o teu paciente chega para você, ele tem alguma coisa, o que está acontecendo? Significa que aquele paciente, ele não está regenerando como deveria. Então, esses nutrientes, através desse mecanismo, desse veículo, né, desse trilho, não está chegando, né, para poder regenerar aquele órgão, ou aqueles órgãos, ou aquela glândula endócrina, ou um músculo seu, ou um tecido ósseo, né? Então, se não tem regeneração, o que acontece? Essa pessoa, ela deixa de ter a função biológica. E se ela não tem a função biológica, o que vai acontecer? Ela vai ter pouca função dos sistemas, isso vai gerar letargia, dificuldade de regeneração, dificuldade de pensar, dores emocionais, depressão, ansiedade, angústia. Ele vai ter dor, por quê? Porque os tecidos, eles estão em carne viva, eles não conseguem se organizar. Então, um órgão, por exemplo, não consegue desempenhar o seu papel. Você imaginou, por exemplo, o seu pâncreas não desempenhando o papel dele, né? A parte endócrina dele, por exemplo, produzindo células alfa para poder liberar ou poder produzir a insulina, né? O que a insulina faz? A insulina faz a energia glicose, ou seja, o combustível, entrar para dentro da célula para funcionar, tá? Então, se esses tesouros aqui, se a comida, os hormônios que informam a função e os fatores de regeneração e de defesa não chegarem, por exemplo, até o teu baço, perdão, até o seu pâncreas, você não vai ter energia para todo o sistema acontecer. Então, entenda, tá? Não importa a doença que o seu paciente chegue, né, se queixando para você, tá? Pode ser um câncer nas mais variados níveis, pode ser uma doença autoimune, pode ser uma doença degenerativa, tá? Essa é fácil entender, degenerando porque não está reconstruindo, né? Então, é porque esse sistema de nutrição, informação e defesa não está chegando para as partes do corpo necessárias.
Isso causa um déficit de função, porque não regenera, e a pessoa está na sua frente, né? O paciente está com o sofrimento, que pode ser físico, pode ser emocional, ou o que é muito comum hoje, ambos, tá? E sempre se agravando, sempre se cronificando. Então, a ideia é, pessoal, você tem que ter um instrumento ou vários instrumentos para ler exatamente isso aqui, ó, tá? Se isso aqui está chegando para cada órgão, se está chegando para cada sistema, né? E dessa forma, se esse sistema está funcionando, ok? Então, é por isso que você precisa do quê? Você precisa de um sistema, tá? Que consiga ler aquele fator. Aí que entra esse magnífico leitor da biologia, leitor desse sistema que é a pulsologia. Lembra da primeira aula? Se não, dá uma revisada nela, tá? Eu disse que em cada posição, em cada profundidade, tanto a artéria radial à direita como à esquerda, vai trazer para você a situação de um órgão específico, tá? E esse órgão, qual é a situação? A situação do sangue, se ele está recebendo ou não. Mas não é só se ele está recebendo sangue. A pulsologia, você é treinado, né, para saber se esse sangue ele está substancioso ou não. Porque não adianta passar só o sangue, né? Pode ser aquela sopa que só tem água, não tem carne, não tem legumes, não tem nada dentro, tá? Então, você tem que sentir isso daqui, é isso que você sente, esse tônus, né? Então, você estuda, na verdade, a qualidade do sangue. E como você está em cima daquele órgão específico, você está sabendo se aqui, esse sangue, substancioso ou não, levando aqueles nutrientes na matriz extracelular, está nutrindo esse órgão. Se está nutrindo o órgão está legal. Se não está, se esse sangue está ralo, se está fraco, esse órgão não está sendo nutrido. Se ele não está sendo nutrido, ele pode ser exatamente aquela peça, aquele dente da engrenagem que está quebrando, que está quebrado. Porque entenda, ó, cada célula torna um órgão seu funcional. E vários órgãos reunidos tornam um sistema, por exemplo, o sistema respiratório bom. Mas o sistema respiratório não trabalha sozinho. Não é só ele que depende da tua vida. Depende também do seu sistema cardíaco, do seu sistema hepático, do seu sistema digestório, do seu sistema urinário. Então, não basta só o sistema estar funcionando, ele tem que se conectar, né? E se tiver faltando uma pecinha da engrenagem, tá? Um dente dessa engrenagem, o que vai acontecer no final? Primeiro, o sistema não está legal. E o sistema não vai se comunicar, ele não tem força para rodar toda a engrenagem, tá? Então, quando você sonda aqui, ó, o que você está sondando? Você está sondando um dente da engrenagem, tá? Que é um órgão. Esse dente, ele torna a engrenagem viável, que é o sistema. E os sistemas são as várias engrenagens conectadas para quê? Para a máquina funcionar, para a biologia funcionar. E essa biologia funciona baseado na nossa cognição que a gente recebe do meio externo. Então, se esse processo tiver contaminado, se ele tiver bloqueado, esse bloqueia e você fica paralisado em relação ao meio externo. É por isso que muitas vezes, frente às adversidades, a gente não consegue fazer nada, parece que a gente emburrece do dia para a noite, ficou fraco, ficou lesado, tá? Por quê? Porque o corpo ele não tem condição de responder. Ele está muito tempo sendo judiado. É esse o problema. Então, muitas vezes, a queixa do seu paciente, que ele chega, não tem a ver com a circunstância ou necessidade dele. Por isso que eu sempre falo, queixa não é diagnóstico, tá? Queixa é o ouvido que você precisa ter para o seu paciente, para respeitá-lo, para você entender o ponto de partida e fazer uma sondagem geral. Aqui tem o pulso, que é um dos grandes assuntos que eu estou batendo, né, nessa semana de diagnóstico. Ou vocês viram na última aula um outro critério de diagnóstico, que é a respiração mindfulness, né? Que foi trazido para você, que além de ser um tratamento para melhorar o pulso, ele também consegue ser um meio para você ver, né, se o paciente tem resposta biológica, se ele consegue o ato de respirar, se ele consegue focar. Então, entenda que você precisa saber exatamente o que o paciente precisa para que aquela queixa dele, para que aquela vulnerabilidade que ele está, aquela fragilidade que ele está, que pode ser uma dor física, que pode ser uma dor emocional, que pode ser um processo errático de função do corpo, ele possa ser resolvido, mas a partir do momento que todos os sistemas estão nutridos, cada célula.
cada órgão, fazendo o seu papel em conjunto, tornando o sistema viável e o sistema se tornando o corpo biológico viável. Então, por isso que eu gosto de ter em mãos um sistema de diagnóstico, um leitor dessa biologia, que possa me indicar exatamente com clareza se cada sistema na sua base pode estar funcionando ou não, tá? Por isso, pessoal, esse magnífico sistema, ele é dinâmico, tá? Ele é um sistema que permite você fazer um diagnóstico do começo ao fim, porque é outra coisa também que eu bato muito, o sistema TQO, ele é muito responsível em relação a isso, tá? Não dá para você hoje fazer um diagnóstico só quando o paciente chega. Então, ele chega, primeiro muitos fazem a partir da queixa, é um grande erro, tá? Mas muitos fazem a primeira leitura só, e depois simplesmente faz a conduta terapêutica e está tudo resolvido, acha que está tudo certo, só fica esperando o retorno do paciente para ver se ele melhorou ou não. Isso é muito relativo, pessoal, porque o teu paciente, ele pode, durante a semana, estar imputado dentro de um sistema muito nocivo. Não preciso nem falar agora, na época que nós estamos, né? Como esse sistema pode ser nocivo aí fora. Então, não dá para você contar que o acerto do seu trabalho, do seu diagnóstico, da sua leitura biológica, ela foi boa partindo se o paciente melhorou ou não. Você tem que ter um controle na mão. Então, olha só, se você tem um controle exato do que está acontecendo com a nutrição desse paciente, tá? A nutrição interna, você já percebeu que toda a queixa dele, toda a doença dele está baseado exatamente na falta de nutrição que você viu pelo pulso, isso significa que o seu objetivo naquela sessão é devolver essa nutrição, é devolver esse potencial de regeneração, para que todo o corpo volte a funcionar e elimine a dor, elimine a doença, tá? Volte a ter a saúde full, que lembra que a gente trabalha em termos de saúde e só em cima da saúde. Então, o seu trabalho durante uma sessão, e você, paciente que procura um terapeuta, né, que trabalha com a sua saúde, durante aquele processo terapêutico, você tem que ter a certeza que o seu corpo, que quando você chegou, não estava recebendo os fatores de nutrição ideal, comecem a receber isso. Então, por isso, você já sabe agora a importância do pulso, que é para ler, já sabe como isso funciona, mas agora o que você precisa estar ciente é que ele serve para todo momento da terapia. Então, esse leitor biológico tem que ser feito no início, tem que ser identificada a necessidade, essa necessidade tem que estar suprida, você como terapeuta tem que colocar ferramentas para melhorar essa nutrição, então no meio você também tem que checar esse pulso, para ver se o seu trabalho está voltando à vascularização normal desses sistemas, à nutrição normal, e no final você tem que conferir de novo, e adivinha, o seu trabalho tem que ser preciso, tem que ser coeso, porque no final você tem que garantir no final, você tem que garantir que o seu paciente volte a receber informação, nutrição e defesa, ok? Então, olha que magnífico sistema de diagnóstico. E nós estamos nessa semana, na semana do diagnóstico, ok? Então, eu apresento para você um magnífico leitor biológico, um magnífico sistema de diagnóstico, que é a pulsologia, que você usa no começo, no meio e no final, quantas vezes for necessário, porque a tua missão no final é ver se o paciente está coeso e está recebendo todas as informações. E ele te dá. E já falei para vocês na primeira aula, não é nada complicado, não é um mito, não é subjetivo, é objetivo. Você está vendo o sangue, pessoal, e a qualidade do sangue, se ele está substancioso, se ele está levando o que cada parte do seu corpo precisa, o que cada órgão precisa, o que o teu cérebro precisa para poder processar as informações do meio, ok? Você já sabe que é fácil, você já sabe que é simples, então agora nós teremos que juntos galgar para a sua prática, para a sua eficiência, porque é muito fácil. Agora, nós precisamos sempre voltar a sua atenção de como fazer isso daí. E você, paciente aí que está nos assistindo, tá? Entenda que é isso que um profissional bem treinado, ele faz em relação à sua saúde, ele promove em relação à sua saúde, levando condições para você, levando tudo que você precisa para fazer a sua magia, que é continuar a sua vida pró-eficiente, para você, para os seus entes queridos e para todos aqueles que estão ligados a você, ok?
Pessoal, ó, espero que possa ter ajudado bastante, possa ter complementado mais ainda em relação a todos os conhecimentos que você já tem, né? Sempre a função de todas as minhas aulas não é apresentar uma única verdade, mas é oferecer mais possibilidades para te tornar um instrumento cada vez mais capacitado para poder olhar com dignidade para o seu paciente, respeitando com amorosidade a coragem que ele tem, né, de chegar até você, expondo, né, as fragilidades, porque entenda, todas as pessoas que nos procuram, tá? E nós, quando procuramos ajuda, nós estamos expondo as nossas falhas, porque quando a gente tem algo, realmente uma doença ou a saúde debilitada, a gente acha, em primeiro lugar, que enlouqueceu. Por quê? Porque a gente não é a mesma pessoa de antes. Segundo lugar, nós somos fracas, né? Nós somos frágeis demais. E em terceiro lugar, que não existe mais uma solução para tudo isso, tá? Então, olha só como é ruim e constrangedor para o paciente estar na sua frente. E, portanto, se você não tratá-lo com dignidade, respeito, competência e muito, muito amor, nenhuma magia acontece. As coisas só se cronificam, tá? Então, deixo aí para você mais uma possibilidade, tá? Na verdade, duas possibilidades de diagnóstico. A principal, a pulsologia, tá? Que é uma ferramenta completa. Também a mindfulness, que é a respiração 3D, e toda forma de mindfulness, que é foco pleno, meditação plena, mas em loco, em tempo real. Tudo que está acontecendo é a capacidade do sangue de levar ou não as informações para todas as partes do corpo, tá bom? Pessoal, gratidão aí pelo seu valioso tempo, pela sua confiança, e o meu desejo é que em breve, muito em breve, possamos nos reencontrar para compartilharmos um pouco mais dessas possibilidades, não dessas únicas verdades. Não existe única verdade, mas existe possibilidades integrando os vários conhecimentos, integrando realmente as várias ciências, né? Porque hoje, quando a gente fala de terapias integrativas, também se tornou um modismo, assim como a quântica se tornou um modismo, né? Ou universo quântico, terapias quânticas. Pessoal, é informação, tá? Realmente terapias integradas, tá? É quando você integra vários conhecimentos à disposição num único núcleo, que é o paciente, o que você precisa tratar, ok? Então a gente tem que levar a sério o que é isso, porque já está se tornando modismo. Então sempre o meu foco não é discursiva, o meu foco é o que isso faz, né? Então não adianta você perguntar o que é isso, a pessoa te enrola. Sempre você tem que perguntar o que isso faz. Então, alerta para você que vai fazer treinamentos. Pergunta sempre o que isso faz, como eu uso, e deve ser ensinado de maneira coerente. Você, paciente que procura o seu terapeuta, não é o que é isso, mas o que isso faz por mim, porque afinal de contas você está lá para que esse profissional te ajude a resolver o teu problema. Ele não vai resolver para você, mas ele ajude você a resolver o seu problema, tá? Então, por isso é o que isso faz e não o que é isso. Então, é isso que eu estou trazendo para você. O que esses leitores biológicos, principalmente pulsologia, faz por você, ok? Enxerga por você, paciente, e por você, terapeuta, profissional que cuida da saúde em prol da vida. Tá? Foi um grande prazer. Fiquem com Deus e que Deus possa proteger a todos nós. Até a próxima.